Evandro e Isabelle, em relação à melhora da comunicação, é no geral para conversar com as pessoas, é para alguma atividade específica? A Elisângela disse aqui da sustentação oral. A enquete, Isabelle, tá na parte que tem um triângulo e um quadradinho e uma bolinha. Então, vocês podem clicar ali que vai aparecer a opção de enquetes. E aí vocês clicam em enquetes e podem responder. Isabelle diz aqui que seria para apresentações. Você trabalha com o quê, Isabelle? Qual a sua área do direito? Postura, o Evandro aqui. Aqui junto comigo eu tenho pessoas da área do direito médico e direito condominial. Vocês estão em qual área do direito? Tribuna do júri, direito administrativo. Legal. Bom, eu acho que já deu um tempinho para as pessoas irem chegando. Eu vou começar a aula e aí quem for chegando vai acompanhando a gente, então, aqui hoje. Hoje a nossa aula é a última aula do curso de... Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Do curso de Introdução à Oratória para profissionais de direito. E eu vou trabalhar com vocês. Opa, de novo esse passador aqui. Pronto. Eu vou trabalhar com vocês a parte do discurso, mas antes a gente vai fazer o alongamento e o aquecimento breve, que eu recomendo que vocês sempre façam quando vocês vão fazer uma aula, se apresentar, falar com uma pessoa. Pode ser aquela coisa que você faz ali de manhã, depois que você escovou os dentes. Porque quando a gente acorda, principalmente, nossa voz não está ainda muito bem projetada, não está ainda na prática do dia a dia. Ali no fim do dia já está ok, a gente já falou bastante e tal, mas de manhã é mais difícil. Então, se vocês têm alguma atividade de manhã, um atendimento ou um julgamento, alguma coisa, é importante fazer esse tipo de aquecimento para preparar o corpo e a voz, que faz parte também do nosso organismo. Vamos ficar de pé quem está aqui na sala. Quem está em casa ou no trabalho pode ficar de pé, se vocês acharem que é possível, se não, podem fazer sentados também, ok? Primeiro, eu gosto de alongar um pouquinho o corpo, então a gente pode dar uma esticadinha, só para a gente lembrar que tem corpo, que a gente está aqui. Isso ajuda que a gente se deixe um pouco a ansiedade. Por vezes a gente está ansioso ali para entrar numa atividade e o corpo vai tensionando. Então, a gente alonga, pode alongar os braços para trás, para o corpo sentir um pouquinho esse alívio, essa presença. Isso é importante, tá, gente? Depois até posso mandar um vídeo para vocês sobre esse assunto. Vamos alongar o pescoço, que tem uma parte importante aqui da nossa laringe, da nossa faringe, que é importante alongar. Então, alonguem um pouquinho, façam algumas rotações. A face também. Por quê? Quem veio no módulo passado, eu dei aula, por exemplo, de gestos e expressões faciais. As nossas expressões faciais, elas adicionam uma camada de informação para a nossa fala, porque é para o conteúdo do que a gente está falando. Então, a gente alonga o rosto, alonga a nossa face, para que as nossas expressões falem aquilo que a gente precisa e comuniquem junto com o que a gente está conversando, falando de forma verbal mesmo. Então, primeiro, hoje eu preparei aqui, a gente pode fazer umas caretas, então pode mexer a boca, levantar as sobrancelhas, abre, faz um sorrisão, um beijinho. Muito bem, gente. Articulação. Uma forma de alongar a articulação é fazendo uma mastigação. A gente pode até preparar já as cordas vocais fazendo uma mastigação com o M, assim, ó. Muito bem. Agora os lábios. A gente respira profundamente e solta fazendo, ok?
Muito bem. Pode parecer bobagem, mas ajuda a nossa boca a ficar mais soltinha. E, por fim, a língua. Uma forma de alongar a língua é fazendo rotação por dentro da boca. Façam para os dois lados. Vamos, então, para o alongamento, o aquecimento vocal. O aquecimento vocal, nós podemos, primeiro, preparar a nossa respiração. A respiração, reforço, para quem não esteve aqui no curso anteriormente, é extremamente importante para a nossa voz, porque é pela expiração que a gente produz o som. E se a gente está ansioso ou se a gente está um pouco tenso, a nossa respiração ela não deixa o ar sair da forma correta. Então, uma razão da gente fazer a respiração é se acalmar, então encontrar um equilíbrio e poder deixar o nosso corpo preparado para a fala. E a segunda é ampliar a nossa capacidade de fôlego para que a nossa voz consiga transmitir aquilo que a gente precisa, fazendo pausas estratégicas e não pausas que dificultem o entendimento do conteúdo. Então, a gente respira profundamente, sempre tentando respirar com a parte mais de baixo aqui da barriga, e não com a respiração do peito, porque isso ajuda vocês a ficarem mais ansiosos e ansiosas. Então, vamos tentar respirar com o diafragma, ok? E solta fazendo o som de S. Mais uma vez. Agora o som de F. E mais uma vez. Vamos para os treinos de aquecimento das cordas vocais. A gente vai inspirar e soltar o ar fazendo o som de Z. Então, respira. Sintam aqui, mexer bastante. Agora é o som de V, só que a gente vai segurar o ar dentro da bochecha. Isso é um som de projeção vocal, para quem tem mais dificuldade de falar com mais projeção, de fazer ser ouvido mais longe, que precisa dar aquela força para a voz, isso é um exercício legal. Então, vocês respiram e soltam o V segurando o ar aqui. Muito bem, a intenção é jogar o ar para frente da boca. E o treino com o R. Respira. Isso ajuda a soltar a língua também. Tem pessoas que têm a língua mais presa ou que não são tão acostumadas a falar esse R do paulistano, do porquê, é mais difícil. Então, esse exercício é bastante bom para soltar até para os trava-línguas que a gente tem. Vamos para a parte de dicção. Dicção é importante a gente treinar os sons na nossa boca. Na aula passada, eu recuperei isso com vocês. Eu falei, quando a gente produz os sons a partir de movimentos diferentes da nossa boca. A gente faz o pá é um som bilabial. Quando a gente faz gá, é um som da garganta. Quando a gente faz di, é um som com os dentes. Então, a gente precisa fazer alguns sons para a gente ir soltando esses sons e ter uma dicção melhor na hora que a gente vai expor as nossas ideias. Então, eu vou fazer com vocês o patacá, a gente vai fazer a variação patacá, petequé, petequê, pitiqui, potocó, potocô, putucu, ok? Então, vamos lá. Patacá, petequé, petequê, pitiqui, potocó, potocô, putucu. O mesmo com flá, slá, shlá. São sons difíceis, sons que às vezes a gente não fala. Vamos tentar. Também é uma coisa para vocês tentarem no dia a dia de vocês. 3, 2, 1. Flá, slá, shlá. Flé, slé, shlé. Flê, slê, shlê. Fli, sli, shli.
Fló, sló, sló. Flu, slu, shlu. Flu, slu, shlu. Muito bem. E por fim, vrá, zrá, jrá. Esse eu acho que é o mais difícil, porque o z e o j são sons que movimentam as mesmas partes da boca, mas são sons diferentes. Então, vamos tentar. Vrá, zrá, jrá, vré, zré, jré, vrê, zrê, jrê, vri, zri, jri, vró, zró, jró, vrô, zrô, jrô, vru, zru, jru. Muito bem, gente. Eu sou a professora Pamela e vou então dar aula de discurso oral para vocês. Para quem não me conhece, para quem não esteve na minha aula anterior, eu sou jornalista, sou professora de oratória, dou aula numa escola de oratória, também trabalho na área de comunicação política, coordeno uma campanha eleitoral na área de comunicação e sou socióloga formada pela Unicamp. Então, hoje a gente vai aprender sobre discurso oral. E aí, eu quero passar para vocês algumas coisas que têm a ver com a forma como a gente se comunica oralmente, vícios de linguagem, problemas na nossa fala. Também vamos passar ali por storytelling, como a gente pode organizar um discurso para que ele fique mais interessante, para que as pessoas não durmam ali depois dos primeiros 5 minutos que estão te ouvindo falar, para que vocês também demonstrem a confiança que vocês têm no assunto de vocês, que é fundamental para a nossa comunicação, para que ela seja bem compreendida. A gente vai, por fim, terminar ali com algumas ideias e dicas para vocês conseguirem trabalhar um pouco da memorização, que é algo que é um calo ali no pé de muita gente, porque quando vem ali a ansiedade, o medo, o branco toma conta, dá aquele apagão e as informações vão embora. Então, hoje eu quero dar algumas dicas de como vocês podem melhorar a memorização do conteúdo e da fala de vocês. Primeiramente, eu gosto de reforçar que a linguagem, ela só produz a magia que ela tem quando ela é compartilhada entre falante e interlocutor. Se a gente tem uma linguagem que é só na nossa cabeça, daí não tem conversa. Aí é o que a gente está falando para si mesmo, são os nossos pensamentos. E eu sei que a galera do direito tem filosofia do direito, vocês adoram pensar, então isso é muito bom, refletir, ter ideias, mas quando a gente vai expor as nossas ideias, tem uma longa distância entre aquilo que a gente imaginou que a gente era capaz ou que a gente gostaria de falar, aquilo que a gente efetivamente consegue falar e aquilo que dentro dessa relação alguém está ouvindo. O que a gente tem como responsabilidade enquanto a pessoa falante, enquanto a pessoa que vai trazer as informações oralmente? Nós temos a responsabilidade de tornar a nossa comunicação o melhor possível para que, dentro daquilo que é eu falando para vocês, vocês consigam compreender da melhor forma. Isso vai passar pela forma como eu falo, a forma como eu me expresso, ou seja, os meus gestos, a minha entonação, as minhas expressões, as palavras que eu escolho, o meu vocabulário, se eu consigo me adequar para a situação ou para o público, se eu consigo fazer a minha fala ter uma estrutura organizada, que as pessoas entendam. Então, tudo isso é responsabilidade minha enquanto a falante. Se eu quero provocar uma compreensão, um impacto, fazer a pessoa mudar de atitude ou tomar uma nova decisão, enfim, seja o que eu esteja tendo como objetivo ali naquela fala. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Até porque a água é fundamental para a gente hidratar as nossas cordas vocais. Então, fiz esse preâmbulo para a gente entender que nós temos uma responsabilidade na nossa comunicação. É claro, o que o outro ouve é responsabilidade do outro, mas será que eu estou falando e me expressando corretamente? Ou estou ajudando que a compreensão seja mais dificultada? Essa é a nossa pergunta de hoje. Então, quando eu me comunico, eu posso me comunicar de algumas maneiras. Eu posso me comunicar, inclusive, sem falar nada. Eu posso simplesmente olhar aqui para a Adriana, fazer uma cara para ela e ela começar a pensar
o que eu quero dizer com essa expressão. Eu posso olhar para o meu marido, para minha mãe, e eles fazerem uma cara para mim, eu já saber mais ou menos o que aquela pessoa está querendo dizer. Ou não faça isso, ou tá vendo aquilo ali? Então, assim, às vezes a gente nem precisa falar para a gente entender o que o outro quer dizer, se é uma pessoa que a gente conhece bem. Mas quando a gente está nesse mundo, no mundo do direito, ou seja, onde for a nossa atuação profissional, não é bem assim. A gente não pode se comunicar com o nosso cliente falando sem as nossas palavras, sem as nossas expressões. E aí a gente tem as opções de se comunicar de forma oral ou escrita. O que eu gosto de ressaltar na diferença entre essas duas coisas? O discurso escrito, aquilo que você lê, tudo que vocês têm aí de material do direito, as coisas que vocês escrevem, que vocês despacham, enfim. Aquilo tem uma forma. Você pode sentar na casa de vocês, ler, reler, passar uma hora, volta para aquele texto, avalia, pensa, essa palavra não ficou legal, essa concordância não está boa, vou reestruturar essa frase. Então, a gente tem tempo quando a gente escreve. A gente tem algo que não acontece na fala. A fala, ela é praticamente simultânea com o nosso pensamento. Tem um atraso de milissegundos do que a gente pensa e que a gente diz, mas não dá para a gente simplesmente organizar uma fala e falar, porque daí não teria uma conversa, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu estou falando, gente, podem me interromper quem está aí online, ok? Porque eu não estou conseguindo olhar o chat aqui, mas fiquem à vontade para abrir o microfone. Bom, então a gente não tem essa mesma estrutura de conversa quando a gente está falando. E isso é importante, só deixar as alunas entrarem. Bom dia, podem se sentar. Sejam bem-vindos. Estou aqui destacando, então, as diferenças entre o nosso discurso oral e o nosso discurso escrito. Então, quando a gente conversa, a gente não tem essa possibilidade. O que significa a gente corrigir um erro? A gente fala, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Ou, perdão, a palavra é errada. Ou simplesmente eu falo, vamos supor que eu vou falar trabalho e falo trabalho. Então, eu falo trabalho. Já na mesma hora, eu já faço uma correção. Não tenho como pegar a borrachinha, apagar da cabeça de vocês e melhorar o que eu falei. Aquilo já foi dito. A mesma coisa quando eu abro um parênteses. Quando eu abro um parênteses no texto, fica claro que é um parênteses. Você põe ou um travessão, ou um parênteses, e você faz aquela adição de uma informação importante explicativa. Na fala, não. Ou você fala, parênteses, faz ali. E qual que é o perigo do parênteses? Nunca mais se fechar quando a gente fala. E dentro da organização das ideias, esse é um grande problema que eu verifico com os meus alunos. Às vezes começa falando uma coisa, aí abre um adendo, nunca mais fecha, não volta mais no assunto e fica aquela coisa um pouco perdida. E isso também dificulta na nossa comunicação oral. Então, quando a gente está falando, a gente precisa ter essa organização das nossas ideias e dos nossos pensamentos de maneira que, quando eu abra, por exemplo, um parênteses, eu consiga fechar esse parênteses e voltar para o assunto inicial. A organização das ideias é fundamental na nossa prática oral, porque é assim que vocês vão conseguir pensar o que vocês querem dizer e realmente efetivar essa fala. Mas tem um porém. O porém não dá para a gente sempre decorar o que a gente quer falar. Tem um livro do Chris Anderson, que é o dono do TED Talks, acho que vocês devem conhecer, podem ter visto alguma outra palestra mais famosa, que ele fala sobre isso e ele fala assim, para uma pessoa decorar uma palestra de 18 minutos, geralmente se leva ali 6, 7 horas. Então, se você não tiver 1 hora por dia numa semana, vai ser muito difícil que você consiga falar exatamente aquilo que você escreveu. Além, tem outros problemas que eu vou tratar um pouco mais adiante, mas a questão da memorização é, se você se prende a decorar exatamente o que você gostaria de dizer, no momento em que você não lembrar a primeira palavra ou o primeiro conceito, tudo vai desmoronar, você vai ficar com aquela cara de eu não sei o que eu faço agora, como que eu me recupero? E isso é algo comum, é muito comum. Então, a gente vai trabalhar a memorização mais no fim da aula, mas eu já ressalto para vocês. Organização de ideias não é necessariamente lembrar de todas as palavras que vocês precisam dizer. É pensar numa estrutura, organizar essa estrutura e aí sim passar pelos conceitos e palavras fundamentais que vocês gostariam de dizer.
Por isso que, quando eu dou uma aula, eu não preciso necessariamente escrever tudo que eu preciso dizer aqui, porque eu preciso estar com aquele conteúdo gravado na minha cabeça, para eu poder ter confiança naquilo que eu vou me expressar. Qual que é a dificuldade, então, que se apresenta nas nossas falas? São os nossos vícios de linguagem. Nós temos muitos vícios de linguagem e isso, qual que é o grande problema do vício de linguagem? Eu vou passar um vídeo ali que vocês vão ver que, na verdade, não é colocar um né, colocar um ou por isso, ou então, que às vezes algumas pessoas usam bastante. O problema é a quantidade que a gente usa. Se a cada minuto que eu converso com vocês eu falo né, então, e aí, né, a única coisa que vocês vão ouvir da minha fala é né. Vocês vão começar a contar na cabeça de vocês. Agora ela falou um né, depois ela falou outro né, depois ela falou outro né, deu 20 né. Tipo é algo... Eu tenho uma amiga que fala muito tipo, e às vezes eu até me perco nas histórias dela, porque eu fico... Nossa, tipo de novo, meu Deus. Então, isso é muito comum na nossa linguagem falada. É claro que numa mesa de bar ou numa conversa com a família, não é isso que você vai estar preocupado ou preocupada. Você vai estar preocupado com outras coisas. Mas numa audiência, numa apresentação, numa aula que você for dar, isso é importante. É nesse momento que os nés, os tipos, os ans, precisam ser um pouco mais ponderados. Não necessariamente apagados da sua fala, porque isso é algo que a gente tem como uma forma de expressão da linguagem oral. A linguagem oral tem essas conexões e é importante respeitar um pouco isso. E não dizer, eu não vou falar mais nenhum para pensar. Isso se chamam, não coloquei aqui, mas são as pausas preenchidas. Eu não preciso necessariamente fazer pausas a partir de eu posso simplesmente não falar nada. E aí retomar o meu pensamento. Então, o nosso cuidado é, se eu consigo fazer pausas para recuperar a minha ideia, que fique natural, porque tudo bem, eu tenho que respirar uma hora. Eu posso fazer uma pequena pausa ali de alguns segundos que não vai ficar estranho. Eu não necessariamente preciso preencher com então, e aí, não falei nada. Falei 3 palavras e não disse nada de conteúdo. Então, o que a gente precisa tomar consciência e cuidado é a quantidade do uso das pausas preenchidas. Vamos ver um vídeo, então. Eu acredito que aqui eu vou ter que mudar aqui a tela. Deixa eu ver onde está meu mouse. Só um minuto. Vou apresentar outra coisa. Ué. Bom, o moço da TI tinha deixado para mim, não, eu vou ter que abrir. Ele tinha deixado aberto para mim os vídeos, mas parece que sumiu, gente. Um minutinho, por favor. Tá aparecendo também? Não? Deixa eu ver como é que eu jogo ali. Para vocês aí, tá aparecendo, gente? Se alguém puder me dar um retorno. Vocês estão vendo o vídeo?
a tela do Sim, vídeo? está aparecendo na tela. Perfeito. Vamos lá, então, assistir a esse conteúdo. Deixa eu voltar aqui. One of the most frequent targets of For as long as we've had language, some people have tried to control it. And some of the most frequent targets of this communication regulation are the ums, ers, and likes that pepper our conversations. Ancient Greek and Latin texts warned against speaking with hesitation. Modern schools have tried to ban the offending terms. And renowned linguist Noam Chomsky dismissed these expressions as errors irrelevant to language. Historically, these speech components had been lumped into the broader bucket of disfluencies, linguistic fillers which distract from useful speech. However, none of this controversy has made these so-called disfluencies less common. They continue to occur roughly 2 to 3 times per minute in natural speech. And different versions of them can be found in almost every language, including sign language. So, are ums and uhs just a habit we can't break? Or is there more to them than meets the ear? To answer this question, it helps to compare these speech components to other words we use in everyday life. While a written word might have multiple definitions, we can usually determine its intended meaning through context. In speech, however, a word can take on additional layers of meaning. Tone of voice, the relationship between speakers, and expectations of where a conversation will go can imbue even words that seem like filler with vital information. This is where and come in, or and tuota and eto and ano. Linguists call these filled pauses, which are a kind of hesitation phenomenon. And these seemingly insignificant interruptions are actually quite meaningful in spoken communication. For example, while a silent pause might be interpreted as a sign for others to start speaking, a filled pause can signal that you're not finished yet. Hesitation phenomena can buy time for your speech to catch up with your thoughts, or to fish out the right word for a situation. And they don't just benefit the speaker. A filled pause lets your listeners know an important word is on the way. Linguists have even found that people are more likely to remember a word if it comes after a hesitation. Hesitation phenomena aren't the only parts of speech that take on new meaning during dialogue. Words and phrases such as like, well, or you know function as discourse markers, ignoring their literal meaning to convey something about the sentence in which they appear. Discourse markers direct the flow of conversation, and some studies suggest that conscientious speakers use more of these phrases to ensure everyone is being heard and understood. For example, starting a sentence with "look" can indicate your attitude and help you gauge the listener's agreement. "I mean" can signal that you're about to elaborate on something. And the dreaded "like" can perform many functions, such as establishing a loose connection between thoughts, or introducing someone else's words or actions. These markers give people a real-time view into your thought process and help listeners follow, interpret, and predict what you're trying to say. Discourse markers and hesitation phenomena aren't just useful for understanding language. They help us learn it too. In 2011, a study showed toddlers common and uncommon objects alongside a recording referring to one of the items. When a later recording asked them to identify the uncommon object, toddlers performed better if that instruction contained a filled pause. This may mean that filled pauses cue toddlers to expect novel words and help them connect new words to new objects. For adolescents and adults learning a second language, filled pauses smooth out awkward early conversations. And once they're more confident, the second language learner can signal their newfound fluency
by using the appropriate hesitation phenomenon. Because contrary to popular belief, the use of filled pauses doesn't decrease with mastery of a language. Just because hesitation phenomena and discourse markers are a natural part of communication doesn't mean they're always appropriate. Outside of writing dialogue, they serve no purpose in most formal writing. And in some contexts, the stigma these social cues carry can work against the speaker. But in most conversations, these seemingly senseless sounds can convey a world of meaning. Bom, ficou claro a ideia da questão dos vícios de linguagem, gente? Tem alguma dúvida em relação a isso? Bom, na realidade, eu nunca tinha tido essa perspectiva, conforme foi exposto no vídeo, de usar esses vícios até como uma questão de conexão entre pensamentos, ideias. Sim, a única questão que eu peço vocês fiquem atentos é realmente a quantidade do uso. Então, realmente faz sentido utilizá-los como um auxílio para o pensamento de vocês, mas cuidado, porque quando vira aí um vício no sentido da frequência, isso sim prejudica a compreensão. É o único destaque que eu trago para essas questões, para também não ficar, às vezes, preocupado. Eu falei um ano na minha frase, falei um né. Isso, eu estava assistindo até algumas sustentações orais ontem, e eu vejo que isso acontece também no dia a dia de vocês, na prática jurídica. Então, realmente, não é uma preocupação para vocês dizerem eu não consigo me comunicar porque eu fico falando, às vezes eu tenho isso ou aquilo, mas, na verdade, é cuidado com o volume do uso de vocês, das pausas preenchidas. Bom, então vamos passar para o nosso próximo tópico. Tendo em vista que a nossa fala ela é algo que conduz os pensamentos e que é conduzida pelos nossos pensamentos, algo importante que eu quero deixar para vocês na aula hoje, e isso é válido para, independente das atuações que vocês forem ter, eu vou trabalhar aqui como ideia para discursos, mas vocês podem pensar ou captar informações do que eu vou trazer hoje para aquilo que faça mais sentido para vocês em relação o objetivo de vocês nas aulas. Eu quero preparar apresentações de negócios ou apresentações para os meus clientes. Como eu posso tornar minha apresentação mais instigante, mais interessante, mais bem compreendida? Então, essas informações que eu vou trazer aqui hoje podem ajudar vocês. Eu vou fazer uma defesa para um júri. Será que eu não preciso me organizar ou pensar como vai ser feito isso para poder fazer com que esse júri compreenda melhor meus objetivos, para que eu consiga convencê-lo de maneira mais fácil, mais prática, mais instigante, por exemplo, ou uma sustentação oral. Eu vejo que vocês precisam fazer aqueles momentos de cumprimento do grupo que está ali, etc. Mas, como a gente vai ver, já nesse momento vocês já podem se preocupar com algumas questões. Eu trago aqui, então, os fundamentos da ideia da contação de histórias, que são pensados pelo Andrew Stanton. Ele é o cara que fez Wall-E, fez Nemo, Procurando Nemo. Ele tem muitos filmes de animação, muitos filmes. Ele fez todos os Toy Story. Então, são filmes que são pensados numa estrutura narrativa muito instigante, que mobilizam as nossas ideias mais ancestrais do que é uma contação de histórias. Quando a gente senta ali para tomar um café com bolo com alguém e alguém vem contar uma história para você, já dá aquela, me conta, o que aconteceu, como que está a sua vida, ou vai falar com um filho, com uma filha, como que foi seu dia hoje. A gente é movido por contação de histórias, porque isso é importante para nós enquanto sociedade. Pela contação de histórias, eu aprendo se algo é bom, se algo é ruim, se aquilo eu preciso prestar mais atenção, se tem uma informação nova que eu não tenho, eu aprendo novos conhecimentos. A gente consegue, pela contação das histórias, pela nossa conversa, trazer elementos que você não teria antes. Você não teria se você não fosse ouvir aquela pessoa falando. A gente pode pensar que isso vem desde aqueles momentos em que as pessoas se sentavam ali ao redor da fogueira para compartilhar informações. Olha, não vá naquele lugar porque ali é perigoso. Não faça isso ou faça aquilo. Então, a gente tem isso como humanidade. E a gente continua usando isso, mesmo hoje na era digital, conectando pessoas até mais amplos do que uma roda de uma fogueira.
A gente está aqui, vocês estão aí em vários lugares de São Paulo, enfim, no estado, e a gente está conversando aqui. Então, vamos pensar alguns pontos importantes. O primeiro ponto da contação de histórias é o tempo. Quando eu tenho o tempo dos outros me ouvindo, para eu poder me valer desse tempo, eu preciso fazer com que essa pessoa se importe por aquilo que eu estou dizendo. Então, o Andrew Stanton, ele fala, o tempo do outro é valioso. Se eu começo a minha fala com uma morosidade, com um jeito desanimado, com uma expressão corporal sem confiança ou insegura, isso tudo já dá algumas informações para quem me ouve. Então, será que vai ser interessante isso que eu tenho para ouvir? Ou, eu tenho coisa mais importante para fazer. Não sei se eu quero dedicar esses 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora para ouvir essa pessoa falando. Quem aqui não tem aquela pessoa que quando vem contar uma história para vocês, você já, ai meu Deus, vou ficar aqui, como que eu vou... Já nem tá ouvindo mais a história, já tá pensando, como que eu vou sair desse lugar? A pessoa tá ali contando e você tá pensando, que desculpa que eu vou dar hoje para dizer que eu tenho um compromisso, que eu não posso ficar aqui falando com essa pessoa. Então, a gente sempre tem alguém, a gente conhece esses exemplos no nosso dia a dia, de alguém que conta histórias ou que fala com a gente de uma forma que é totalmente desinteressante e que a gente avalia que não vale o nosso tempo. Então, a gente precisa fazer o outro, logo de início, se importar por aquilo que nós estamos dizendo. Como a gente pode fazer isso? Eu vou dar algumas sugestões. Antes de falar sobre as formas, esse é o tempo que leva para uma pessoa definir se aquilo que você está dizendo é algo que ela pode confiar ou não. 0,2 segundos. É assim que as pessoas... menos de meio segundo que as pessoas levam para definir. O que essa pessoa está dizendo para mim é de confiança. Deixa eu continuar escutando ela. E essa é uma pesquisa de 2 médicos que fizeram esse estudo em 2015. E eles dizem ainda... No próximo 0,1 segundo, ou seja, em 0,3 segundos, você define quais palavras você vai prestar atenção. Então, quando vocês começam ali a sustentação oral de vocês, ou o bom dia, ou o olá para os clientes de vocês, já naquele momento esse cliente, essa pessoa, está definindo se o que você tem para dizer vale o tempo dela. Se é confiável, se ela vai ficar o tempo inteiro nessa conversa questionando o que você tem para dizer, dizendo, não sei, ai, não, acho que essa pessoa não está falando direito comigo, ou está escondendo alguma coisa, ou não está me mostrando o jogo todo, ou não está sendo acolhedora. Enfim, tem várias informações que acontecem muito rapidamente no nosso cérebro, porque a gente julga, como eu disse, as nossas expressões do rosto, a gente julga a vestimenta das pessoas, isso indispensavelmente nós vamos fazer isso, até para nossa proteção, para a gente poder se socializar, se aquele espaço é importante, se ele vai me manter bem, isso é algo também que a gente carrega dos tempos primitivos. E dentro também na nossa entonação vocal. Então eu chego aqui para falar com a Adriana. Ai, bom dia, Adriana. O que você precisa hoje? Já fala, olha, professora, de você nada, obrigada, foi ótimo, tchau. Então, não dá para a gente chegar ali naquele momento que a gente vai fazer algo importante e simplesmente fazer de qualquer maneira, como se a gente estivesse ali acordando na nossa casa e falando com a primeira pessoa que está do nosso lado, porque eu também não acordo falando bom dia, meu bem! Não é assim que a gente acorda. Eu sou até animada de manhã, mas nem para tanto, né? Então, quando a gente vai falar com alguém, esse é o tempo que ela está levando para avaliar se o que você tem para dizer é importante. Já ali no olá, boa tarde, Vossa Excelência, você já precisa definir como que você vai fazer esse boa tarde. Como você vai começar o seu discurso, começar a sua fala, porque ali você já pode ganhar ou perder alguma atenção. As divagações são problemas que também atrapalham nesse início. Às vezes as pessoas começam dizendo assim, eu gostaria de começar falando não sei o quê. Gostaria de começar falando... Não... Já fala, gente. Não precisa gostar de começar falando. Já pode chegar e falando, o problema que nós temos hoje para resolver é tal. Hoje nós estamos aqui para discutir tal assunto.
Vá direto ao ponto logo de início. Isso é importante. Eu ouço muitos meus alunos. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um assunto que já demorou 15 segundos, você nem sabe sobre o assunto que é ainda. Então, não sei do que está dizendo, eu estou ali esperando você trazer informação para mim. Essa informação que vocês têm é a mais valiosa, porque é nesse tempo que vocês precisam definir se as pessoas vão continuar ouvindo vocês ou não. Nos vídeos de Instagram, por exemplo, algumas pessoas vêm para mim e falam: eu quero oferecer mais conteúdos na internet, na área que eu atuo, eu quero trazer essas informações. Na internet, no Instagram, você precisa de 3 segundos para definir se alguém vai continuar vendo o seu vídeo ou não. Então, eu tenho uma pessoa que eu oriento, que vira e mexe, ele começava assim: olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é tal, não sei o que lá. Eu não sei sobre o que essa pessoa está falando. Então, a minha orientação para ele foi: comece com o tema do seu vídeo. O que você quer dizer? Qual é o problema tal? Hoje a gente ouviu tal coisa. 3 segundos, e aí você se apresenta. O meu nome é fulana de tal, eu sou a Pamela. Vim aqui falar para vocês sobre oratória hoje. Então, a gente precisa se concentrar nesse começo. A segunda questão que o Andrew traz é a antecipação. A antecipação é você conseguir visualizar mais ou menos aonde você vai chegar, mas não necessariamente já entregar ali a sua conclusão, só que você já traz algo para a pessoa ficar instigada. Você realmente cria ali um imã para ela. Você traz uma informação, algo valioso, que ela vai falar: isso aqui merece que eu continue ouvindo. Então, a gente pode fazer isso de algumas maneiras. Vocês já ouviram falar em punch? Alguém aqui conhece? Quem está online sabe do que se trata? Evandro disse não. Bom, o punch é uma expressão para dizer a forma como você inicia um discurso, uma conversa. É um soco, literalmente, traduzido para inglês. Por quê? Traduzido para português, porque quando você começa o seu discurso, você meio que vai ali, pensa na luta de boxe. Então, qual que é o seu primeiro movimento? Você já vai chegando dando um soco. A pessoa ela já vai ficar impactada por aquilo que você tem para dizer. E a forma de fazer o punch, tem 5 maneiras que você pode construir o punch. O punch é uma frase em que você inicia uma conversa com, por exemplo, de uso pessoal. Vou falar aqui para vocês sobre oratória. Chegou aqui, bom dia, pessoal. Hoje de manhã eu tive uma discussão com meu marido e isso me levou a pensar sobre como eu preciso melhorar minha comunicação. Eu trago algo de uso pessoal, da minha história, e trago já o assunto a respeito do qual eu vou falar. Posso desenvolver um pouco mais isso, mas eu só preciso fisgar a atenção de vocês. O que tem a ver a discussão com o meu uso da oratória? Eu acho que eu quero entender melhor sobre isso, porque eu também, às vezes, discuto com o meu marido, então deixa eu ver se tem alguma informação interessante que essa pessoa pode me fornecer. O inesperado, você pode trazer um dado muito instigante, igual eu fiz aqui. 2 segundos, 0,2 segundos demoram para uma pessoa definir se a sua palavra, se a informação que você traz é instigante. Eu trago um dado e a pessoa fala: nossa, só isso? Será que essa pessoa tem mais algo para agregar do que ela estava dizendo? Então, a gente já traz aquela informação, aquele dado relevante, aquela frase inesperada, aquele pensamento que pode instigar essa pessoa a pensar, começar a pensar. Quando a gente vai falar com os outros, a gente não precisa necessariamente entregar tudo para elas logo de cara, porque as pessoas elas querem pensar, elas querem refletir a partir do que você tem para dizer. Elas querem usar suas próprias referências, suas faculdades, suas informações para identificar se aquilo serve para ela ou não, ou de que maneira. Trazer uma novidade, então vocês estão ali na sustentação de vocês, ou numa audiência, ou falando com o cliente, e você já chega com aquela informação que há mais de novidade que ele não ouviu de outras pessoas, que é novo para vocês. Olha, bom dia, dona Maria. Você não sabe, eu identifiquei uma forma da gente defender aqui o seu problema, a gente conseguir ganhar ali no júri, enfim, seja qual for a saída que você vai trazer, mas já inicie com essa grande novidade, porque você já movimenta as pessoas no sentido
que você gostaria que elas fossem. O desafio é a ideia de você realmente instigar a pessoa a falar assim, é quase com aquele duvido que vocês acreditam que... Nananã. Ou você pode fazer uma pergunta, alguém aqui já ouviu falar no estudo dos autores que eu citei aqui, eu não lembro o nome deles, que um é chinês, gente, já esqueci. Mas, enfim, alguém aqui conhece esse estudo? E aí eu desafio vocês a ou dizerem que sim ou que não, ou começarem a pensar do que é esse estudo. Eu posso começar com uma pergunta para instigar a pessoa a pensar. E, por fim, o humor. Mas o humor eu deixo até por último, porque não é todo mundo que se vale bem do humor. O humor tem que fazer parte da sua personalidade. A gente teve uma aula lá no módulo 1 sobre naturalidade. Por quê? Não adianta eu vir aqui contar uma piada se eu sou uma pessoa mais séria, um pouco menos solta, se não é o meu perfil. Eu vou tentar contar a piada não vai sair certo, as pessoas não vão rir, eu vou me desestabilizar, e isso pode sair mais mal do que bem, ok? Então, o humor, ele é bom para quem usa bem essa informação, ok? Alguma dúvida em relação ao punch? Vocês que estão online? Ok. Então, essa é a forma, então, de provocar ali o início da conversa. O próximo passo seria dar ao seu público, à audiência, o 2 mais 2, mas não dar o 4. É o que eu comecei dizendo. Ao invés de você chegar aqui e falar, a oratória tem que ser assim, assim, assado, vocês devem fazer isso, 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 vocês podem falar o que vocês pensam, como é a oratória para vocês, qual que é a situação do seu dia a dia que a gente pode pensar a oratória, como a gente pode desenvolver isso a partir da sua realidade. Ou então, dar algumas pistas para a pessoa começar a pensar e ela também poder chegar ali no número 4, na solução do problema. Você acredita que poderia ser assim e a gente pode resolver esse problema de um jeito? Você consegue imaginar outra forma que nós podemos resolver esse problema? A gente pode trazer as pessoas para a conversa para que elas não se percam na hora que a gente está conversando, ok? Todo o nosso discurso tem que ter uma espinha dorsal. Quando vocês forem organizar uma fala, e aqui eu estou trabalhando especificamente sobre algo que vocês querem ter começo, meio e fim, isso é importante que vocês pensem o que é essa espinha dorsal, qual que é a informação mais relevante que eu tenho que vai me conduzir do início ao fim. Que quando eu comece a minha fala, eu termine também com essa informação, que as coisas não se desencontrem, ou eu comece a conversar aqui e falar, olha, eu tenho uma proposta para você de como a gente pode seguir nessa área, como a gente pode seguir com o nosso processo, e aí você não termine falando, sei lá, de alguma coisa que aconteceu na sua vida pessoal. Então, a gente precisa ter essa espinha dorsal pelo tempo todo da nossa explanação, da nossa fala. E entender, identificar qual é ela, para que tudo que for sair dali tenha coerência no discurso. E, por fim, você pode trazer a sua experiência. A nossa contribuição de discurso é sempre pelo nosso olhar, seja onde a gente estiver. E quando vocês estão representando alguém, e isso é fundamental, é a sua relação também com essa pessoa e vocês fazem um papel crucial, que é ir falar por alguém. Como a experiência dessa pessoa pode ser narrada também. Como você é o porta-voz ou a porta-voz daquilo que o outro está sentindo, daquilo que o outro está passando, daqueles problemas. Tragam exemplos, tragam experiências, tragam relatos reais, coisas específicas. E aí, por quê? Porque a gente precisa falar a língua do nosso público. Eu comecei falando isso aqui, alguém comentou aqui no chat sobre isso. Realmente, acho que a gente precisa adequar a nossa linguagem ao público. Não dá para vocês falarem da mesma maneira ali com um cliente que às vezes tem uma baixa escolaridade, não entende as informações jurídicas, falar de vários termos, jargões, coisas do latim e achar que essa pessoa vai entender. A não ser que a gente esteja fazendo isso de má fé, que eu imagino que até possa acontecer. Eu vou falar qualquer coisa aqui para esse fulano, para essa fulana, e não importa se ela vai entender, se ela vai achar o que é o melhor. Mas a oratória também passa por um lugar ético, um lugar democrático, que é importante que a gente entenda que nós estamos falando para o outro e pelo outro, porque nós entendemos que nós temos a habilidade de fazer isso. Então, quando nós vamos conversar com diferentes públicos, a gente precisa se adequar.
Vocês vão chegar num tribunal, numa audiência, em algum espaço mais formal e vão se dirigir à Vossa Excelência, vão fazer o uso dos termos, dos jargões corretos, que são exigidos na conversa de vocês ali. Mas, ao mesmo tempo, se vocês forem falar com um jurado, com um grupo de leigos, com um técnico, com uma perícia, são outras informações que vocês precisam trazer para que essa pessoa converse com você, para que ela traga as informações corretas, para que ela entenda o seu objetivo naquela conversa. Então, quando a gente vai estruturar a nossa fala, a gente precisa considerar necessariamente com quem nós estamos falando. Qual é o meu objetivo dessa conversa? O que eu gostaria que essa conversa tivesse de conclusão? Qual é o resultado esperado por mim? E aí, eu até poderia entrar aqui em comunicação não violenta, escutativa, coisas que eu até conversei com a Adriana antes da aula, porque isso é importante, isso passa pela nossa compreensão e nossa capacidade de ser claro no que a gente deseja, no que a gente quer explicar, mas não vai dar tempo de entrar nessa aula hoje, até porque não é objetivo, mas só para entender, para vocês entenderem que isso tem relação com o assunto que nós estamos tratando aqui. Outra ferramenta fundamental dentro da fala de vocês é que vocês possam, então, pintar imagens mentais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente apresenta uma situação, eu preciso fazer com que você visualize aquilo que eu estou visualizando. Então, eu chego aqui na aula e falo, olha, começo aqui a minha explicação. Eu tive um problema muito grande com... vou continuar no exemplo aqui do meu marido. Com o meu marido, porque eu tive uma discussão com ele. Isso é uma coisa. Vocês não conseguem visualizar como foi essa discussão, com quem que eu falei, o que eu disse, aonde foi. A gente não consegue visualizar isso. Então, pense em um cliente de vocês. O meu problema é... Vamos usar aqui um exemplo da área médica. O meu problema é o encerramento do plano de saúde. Encerrou meu plano de saúde. Mas isso pode ter muitas questões ali ao redor do encerramento do plano de saúde. Então, o que você quer com essa conversa? Você quer identificar como que foi esse dano para você, em qual momento, qual que era a sua situação, o que você estava passando. E quando a gente vai comunicar isso para outras partes, ou para o advogado da outra parte, por exemplo, a gente precisa pintar esse cenário. Olha, o meu cliente estava lá numa quarta-feira precisando de um atendimento médico de urgência e se deparou com essa situação. Ele estava... Aí você pode descrever o que é a situação. Então, você precisa pintar uma imagem, você precisa dar cor para aquilo, você precisa dar cheiro para aquilo, você precisa trazer todos os elementos sinestésicos para que aquilo fique vívido na cabeça da pessoa. Então, a primeira possibilidade é a descrição. Usar do método descritivo auxilia muito em você conseguir fazer com que o outro te compreenda oralmente. Você traz detalhes que se conectem com a visão, com a audição, com o paladar, se for o caso, com o tato. Ele estava sofrendo uma dor, imagine... Aí eu vou entrar já nos outros pontos. Analogias. Imagine você sendo picada por 500 abelhas ao mesmo tempo. Você já criou uma imagem mental ali na cabeça da pessoa, criou a partir de uma analogia, fazendo com que ela se imagine naquela posição. Então, quando a gente vai trazer discursos que, por vezes, parecem intangíveis ou muito distantes da realidade do outro, o que a gente quer aproximar é fazer com que aquela pessoa se coloque naquela posição, entenda aquilo, e você pode recorrer às analogias, aos exemplos e às ilustrações. As analogias são muito interessantes para a gente trabalhar, porque elas realmente trazem imagens para nós. Eu vou trazer um vídeo para a gente refletir sobre ele e depois continuar essa conversa, tudo bem? Eu vou ter que novamente colocar aqui, porque não está. Então, vocês me deem, por favor, um minutinho do tempo de vocês. Vocês estão vendo aí o vídeo, gente, online? A tela? Pessoal do online? Sim, ok. Sim.
de interesses que têm se manifestado extremamente aéticos. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Esse discurso foi do Ailton Krenak durante o ano de 87, antes da Constituição, no intuito de defender que o direito dos povos indígenas entrasse na nova Constituição Federal. E aí, eu quero que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. O que vocês acham que teve de impacto da fala dele dentro desse contexto de uma Câmara, de uma casa pública, diferente de um contexto que ele poderia estar acostumado? O que vocês acham que ele tentou ali trazer para dentro daquele ambiente para falar com aquele público? Acho que ele tentou emocionar as pessoas, mas para mim, ele não emocionou nada, porque foi muito cansativo que ele fez. Muito prolixo. Na minha visão. Eu acho que a intenção dele foi boa, foi passar uma ideia que deveria incluir os indígenas, mas assim, ficar passando a maquiagem, aí demora para falar. Eu já perdi a minha intenção. A minha intenção já não teve. Eu nem ouvi mais depois do que falou. Sim, legal você trazer isso. Pessoal, vocês conseguem ouvir quem está aqui na sala ou eu posso compartilhar a opinião aqui?
Então, foi comentado aqui que, apesar dele ter tentado emocionar, o fato dele estar ocupado ali passando o genipapo no rosto, ele acabou parando muito, não dando essa emoção. Essa foi uma das opiniões. O que vocês acham? Quem mais quer compartilhar alguma coisa? Bom, eu já achei a escolha dele muito excelente. Eu acho que ele fez, além do discurso, ele realizou uma performance mostrando realmente o quão prejudicial seriam as escolhas que estavam sendo realizadas e que realmente devesse ser levado em consideração muitas questões com relação ao justamente o que ele estava defendendo. Eu achei que foi muito bom o discurso e principalmente a performance. Eu acho que ele ligou bem a ideia. Legal, Evandro. Então, o Evandro já acha que ele conseguiu linkar a ideia do que ele estava sentindo com o discurso dentro desse contexto. Mais alguém quer compartilhar? Eu acho que foi impactante ele fazer essa viagem, fazer a cultura do indígena, os costumes, né, para dentro da Assembleia, para dentro daquele espaço que as pessoas têm. Então, acho que foi essa maneira e o discurso dele. E tanto deu certo que outros foram, né, incluídos. Ela também acredita que ele trouxe a cultura indígena ali dele para dentro. Para quem não conhece, então o genipapo ali, essa maquiagem que ele usou, esse jeito de utilizar o genipapo é referido ao luto, é realmente uma cultura ali da tribo dos Krenak, e ele traz isso ali para dentro da casa. Mas o que eu gosto de destacar bastante nesse vídeo, para além do tempo, porque realmente eu acho que pode ficar um pouco cansativo, etc. A gente sabe que dentro de uma casa pública, da Câmara, os discursos, por vezes, são muito cansativos, são muito exaustivos, são chatos, mas se a gente for trazer esse contexto, até o genipapo, até aquilo traz realmente um impacto diferente do que as pessoas estão acostumadas ali e conecta os dois pontos. Mas o mais legal, para mim, aí, da conclusão dele, é que ele conclui pintando uma imagem. Vocês separaram isso no final? Ele fala assim, os indígenas já pintaram de sangue cada hectare desse país aqui do Brasil. Então, ele realmente consegue criar uma imagem visual para vocês da violência que ele está descrevendo. Ele vai e fala, e depois ele usa uma metáfora. Então, ele realmente traz algo que complementa o discurso dele num lugar em que só falar, talvez, nós estamos sendo violentados, etc., é algo que pode ser que já esteja num lugar comum. Mas quando você traz uma metáfora, isso agrega ao seu discurso. É claro, teve muitas outras atividades, muitos outros momentos de defesa dos direitos, e isso, é claro que o discurso dele impactou, mas também teve outros momentos. O que eu acho importante trazer aqui é que ele se coloca ali naquele ambiente com uma roupa que é do ambiente, mas ele traz aquilo que é do ambiente dele para realmente gerar um impacto, e ele traz ainda, dentro do discurso, elementos visuais para as pessoas, para que elas possam não só se impactarem pelo que ele está dizendo, mas possam imaginar também o que ele está dizendo. Eu trouxe algumas outras ideias que são bem comuns ou que a gente pode pensar enquanto analogias. Por exemplo, o Rubem Alves fala que há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. O jogo de tênis é assim: recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como uma bolha de sabão. Então, ele usa duas formas aqui. Ele compara com o jogo de tênis. Então, o que ele está dizendo? Que são amores que não se complementam, na verdade, estão destruindo os sonhos dos outros. E a gente consegue visualizar esses sonhos sendo as bolas de tênis ali sendo destruídas um pelo outro. E depois, como bola de sabão. Então, a bola de sabão é algo muito frágil, algo que explode e depois você não vê mais. Então, ele também traz essa analogia. A gente também pode trazer analogias para os nossos discursos para facilitar a compreensão. Por exemplo, um bem comum, a gente vai só ali molhar os pezinhos na água, a gente vai começar a sentir aquilo, a gente vai começar a aprender, a gente vai começar a se introduzir nesse assunto. Então, a gente pode usar isso para criar essa imagem mental. A gente pode usar, por exemplo, uma coisa contrária. Aí a gente vai entrar numa batalha de arma de fogo levando uma pedra? Não, a gente estaria despreparado. A gente precisa entrar com munição, a gente precisa entrar com todos os nossos armamentos.
Então, a gente usa muita analogia no dia a dia. É muito comum a gente fazer isso, mas às vezes quando a gente vai levar para um discurso, vai levar para uma ação mais específica, a gente esquece de fazer isso. E isso é uma conexão muito legal para a gente colocar nas nossas falas, para a gente colocar nas nossas explicações. Alguém aí costuma usar alguma analogia que sempre usa ou que faz bastante sentido dentro da área de vocês? Vocês lembrem agora? Alguém do digital? Eu não sei se é uma analogia, mas uma coisa que eu falo muito é assim, ó, tenho que tentar, o não já tem. O não já tem. É uma frase de efeito. Poderia ser uma frase de efeito. Sim. Mais alguém? A gente também tem expressões, dá murro em ponta de faca, né? É bem comum a gente falar isso. Então, nós já temos coisas na nossa linguagem que a gente pode trazer quando a gente, dependendo do lugar, ou dependendo da imagem que a gente queira pintar ali para as pessoas. Falar quando é o cliente está no impasse sobre o que é dele, sobre o que é do outro, eu falo, dê a César o que é de César. Perfeito. Dê a César não é seu, é do outro. Ela disse aqui sobre a expressão dê a César o que é de César. É uma ótima expressão, porque já traz essa ideia de o que é nosso, o que é do outro. Então, já traz ali uma expressão que cria essa imagem mental. Mais alguém aqui, gente? Online, vocês? Não? Tudo bem, então vamos dar sequência. Então, como que a gente estrutura um discurso? Vamos pensar aí numa fala de começo, meio e fim. O início, como eu já trouxe para vocês, tem que ser algo impactante. Nós podemos, então, fazer o uso do punch, daquela frase de impacto que você traz logo de início, e depois faz a sua apresentação. Olá, eu sou a doutora Pamela, eu sou a professora Pamela, enfim. E você traz aquela informação que ela é menos relevante do que talvez aquilo que você queira dizer, aquilo que você queira prender a atenção da pessoa, convencer a pessoa a confiar em você. Você pode também usar o tema de apoio. O que é o assunto de apoio ou o tema de apoio? Então, quando a gente está muito nervoso para começar alguma coisa, por vezes é interessante iniciar com um assunto que vai se conectar com aquilo que você quer dizer. Então, isso já pode ter uma analogia com alguma coisa, isso já pode ter uma metáfora, mas o assunto de apoio ele serve em primeiro lugar para a pessoa que fala, para você se acalmar. Porque a nossa adrenalina, quando a gente está muito ansioso, quando a gente está com medo ali daquela situação, é geralmente nos 5 primeiros minutos que aquilo está mais no pico. Então, quando você consegue chegar num lugar, se você tem esse tempo, começar você se aquecer, você se sentir melhor com aquele espaço, você se conectar com a sua voz, com as suas ideias. Você pode usar o tema de apoio, que pode vir depois do punch, por exemplo, para te auxiliar ali nessa autoestruturação, no acalmar dos seus ânimos, da sua ansiedade. O tema de apoio, ele pode ser um pedaço de uma notícia, ele pode ser algo que se conecte com alguma história sua pessoal. Você pode trazer um exemplo de um outro cliente que possa conectar ali com aquela pessoa. Então, o tema de apoio ele vem como algo que te ajude a iniciar a conversa, te dirigindo para o tema central, mas não necessariamente ainda iniciando o tema central. Ele é a introdução, aquele gostinho de quero mais, aquilo que você vai colocar para instigar o outro. Então, eu venho aqui para falar de oratória para vocês e trago um exemplo pessoal meu que pode ajudar vocês a entenderem aonde eu quero chegar. Ou eu trago um exemplo pessoal que aconteceu com alguma aluna minha, algum aluno meu. Enfim, trago algo que me ajude a iniciar o meu tema. No meio vem a parte de argumentação. Então, são os pontos principais, aquilo que realmente é o core da sua fala, aquilo que é o que você realmente quer apresentar, a sua defesa. São importantes para a compreensão do público. Você deve trazer, então, nesse momento, os exemplos, as coisas que façam criar essa imagem mental. Trazer analogias, realmente trazer o argumento e conectá-lo com outro. O que a gente vê muito na política, que é a minha área? A gente teve, por exemplo, a discussão
o tema do aborto, por exemplo, que é um tema super caloroso, que sempre gera muitos ânimos, muitas contradições, teve recentemente discussão na Câmara, e como que as pessoas fazem? Elas vão lá e trazem representações, trazem aspectos, trazem imagens, porque isso fortalece o discurso delas. Então, você conseguir pintar uma imagem fortalece seu discurso, e é nesse momento que os argumentos ficam mais fortes. Esse tipo de uso não é sem nenhuma intenção, não é simplesmente porque sim, é porque realmente se conecta com as pessoas, esses usos de imagens mentais e de exemplos. Ou casos de estudo, casos que vocês tiveram que se comparam ao caso que vocês estão tendo agora, que vocês podem até, às vezes, dar uma acalmada no coração do cliente de vocês. Olha, eu já passei por um caso que foi assim, 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 não é o mesmo caso, cada caso é um caso, mas tem elementos que conversam com o seu, por exemplo, isso, por exemplo, aquilo. Então, o argumento de vocês precisa ser construído com esses exemplos. E, por fim, a gente fala do embrulho ali, o wrapped up, que é você poder arrematar, lembrar de tudo que você disse. Às vezes você pode elencar isso em tópicos. Então, olha, então, como eu disse, nós vamos fazer, tomar essa atitude, depois essa atitude e mais essa atitude. O que eu preciso de você é A, B e C. E aí você traz uma conclusão final, algo que realmente levante o espírito naquele momento, porque a conclusão é algo que vai ficar para as pessoas, é o que as pessoas se lembram. Então, é importante que, no fim, também, você não termine daquele jeito que é chato ou já está cansado. É claro que ia depender do tempo, de tudo, realmente tem uma questão do cansaço, né? Você vai fazer ali uma audiência e demora horas e horas, pô, de fato, não tem como se sustentar. Mas, na sua fala, você pode tentar com que a sua fala não termine de uma forma exaustiva, ou triste, ou cansada. Então, você pode trazer, por exemplo, uma frase de impacto, algo que a pessoa com quem você está conversando se sinta impactada, se sinta conectada, que ela realmente fale, não, então a gente vai conseguir, agora eu confio nessa pessoa. Ou ali mesmo, dentro de uma audiência, você trazer a imagem mais preciosa do seu discurso, amarrar aquilo se conectando, lembram da ideia da espinha dorsal, conectando aquilo que você começou com o seu final, lembrando do que foi. Então, faz aquela volta realmente de 360. Isso é importante para que o discurso tenha uma coerência. O que acontece quando as pessoas terminam? Elas falam, então é isso. E é isso. É não. Eu costumo falar para os meus alunos, na minha aula de oratória, vocês sempre vão ver as pessoas vindo para falar, é isso. Às vezes até numa conversa normal ou numa apresentação. Fiz uma apresentação espetacular. Então é isso, gente. Mas é isso, joga o seu conteúdo para baixo. É isso, não vem aplauso. Né? O que a gente quer quando a gente está ali conversando, falando? A gente, se não aplauso no sentido literal, a gente quer um aplauso no sentido simbólico, né? Que as pessoas estejam na cabeça delas aplaudindo a gente pelo que a gente falou, por aquele argumento que a gente usou, por aquela defesa brilhante que a gente fez. Então, quando a gente fala é isso e sai, pô, não é que acabou com o que você disse, até porque todo o conteúdo tem o mérito, mas será que esse é o melhor jeito de concluir o que a gente tem para dizer? Então, a minha sugestão é que vocês façam igual a Bela Gil. Podem substituir o é isso pelo obrigado ou obrigada e não falar mais nada. Ou, terminando, se for uma palestra, por exemplo, vocês podem terminar com a frase de impacto de um jeito que fique claro que ela é o fim, porque quando a gente fala, a nossa entonação também é de fim. Então, uma coisa é eu falar assim para vocês. Ai, gente, então vamos lá, acabou. Isso é uma coisa. Ou eu vou falar, então agora acabou. E ficar em silêncio. Lembra que lá no vídeo que a gente viu, o silêncio às vezes indica que o outro pode falar ou que o outro pode tomar uma nova atitude? Então, isso também dá o tom de fim. E você não precisa necessariamente falar, então é isso, para dizer que acabou. Então, o que vocês podem fazer quando vier aquele é isso, bem aqui na boca, você fala assim, obrigada. E fica em silêncio e isso já conclui a fala de vocês, ok? É isso? Bom,
Vamos ver, então, um discurso. Quem já viu esse filme? Estrelas Além do Tempo. Aqui. Esse é um filme que foi bem avaliado, ele é de 2016, e tem essa cena que é dessa atriz... Ai, deixa eu ficar aqui que eu não apareço na câmera. Ela falando com um juiz sobre um pedido que ela tinha para fazer, e ela estrutura um discurso muito legal. Vamos ver, então, esse vídeo. Deixa eu... Grande serviço à nossa nação, pois essa não é uma luta só nossa, é uma luta para salvar a alma dos Estados Unidos. Mary Jackson, petição para fazer cursos no Colégio Hampton. Bom dia, Excelência. O Colégio Hampton é para brancos, senhora Jackson. Sim, Excelência, eu sei disso. No estado da Virgínia ainda há segregação. Independente do que o governo federal diz e do que a Suprema Corte diz, nossa lei é a lei. Excelência, posso falar? Creio que há circunstâncias especiais a serem consideradas. O que levaria uma negra a requerer estudar em uma escola de brancos? Posso me aproximar, senhor? Excelência, acima de todos, deveria entender a importância de ser o primeiro. Como assim, senhora Jackson? O senhor foi o primeiro da sua família a servir as Forças Armadas, a Marinha Americana. O primeiro a fazer uma universidade, George Mason. E o primeiro juiz estadual a ser recomissionado por 3 governos consecutivos. Vejo que a senhora andou pesquisando. Andei sim, senhor. Qual é a sua intenção? A questão, Excelência, é que nenhuma negra no estado da Virgínia jamais estudou em um colégio de brancos. Não há registro. Não há registro. E antes de Alan Shepard ser colocado em um foguete, nenhum outro americano alcançou o espaço. E agora ele será lembrado como o primeiro homem da Marinha de New Hampshire a viajar pelo espaço. E eu, senhor, pretendo ser uma engenheira da NASA. Mas não posso fazer isso sem assistir aulas nesse colégio de brancos. E não posso mudar a cor da minha pele. Então, minha única escolha é ser a primeira. E não posso fazer isso sem sua ajuda. Excelência, de todos os casos que ouvirá hoje, qual irá importar daqui a 100 anos? Qual deles o tornará mais uma vez o primeiro? Senhor. Somente as aulas noturnas, senhora Jackson. Vocês viram aqui que ela não terminou com isso, né? Enfim, é isso. Obrigada. Não, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Ela terminou e ela ficou ali aguardando a resposta dele. Fez ali a frase dela final e sustentou a postura. Depois, quando ela sai do tribunal, ela... Isso. E daí tudo bem, ela pode falar o é isso dela. Mas vocês repararam que ela usa algumas estratégias de persuasão? Vamos lembrar, então, da aula de ontem. O que vocês perceberam de como ela instiga o juiz? Exatamente. Se conecta com o exemplo pessoal dele. Ou seja, ela estudou bem a pessoa com quem ela ia fazer. Isso já é conheça o seu público. Saiba o que o seu público tem de importante, como falar com o seu público, como mexer com as emoções desse público, né? Ela usou dados, então ela traz autoridade, elementos de autoridade. Para muitas pessoas, os dados são fundamentais para basear ali numa ideia de raciocínio lógico, de informação. O que mais? E vocês aí?
O que você quis dizer, Evandro? Pode abrir o microfone. Ou escrever também no chat. Ela fez um desafio. Ela mexe com o ego dele. Você quer ser o primeiro a aprovar algo? Porque ela já conhece ali, então ela mexe com o ego, com o desejo. Nossa, pode ser que na verdade, eu vou entrar para a história por conta de uma oportunidade que ela está me dando. Mas sou eu que vou ter o meu nome na história. Sim, ele, isso que eu quis dizer. Ele pensa assim, nossa, eu posso ter um mérito por isso que eu estou fazendo. Vai ficar para a história. Exatamente. Então, ela usa de vários argumentos ali. Ela até fala da infância dela, da dificuldade que ela tem, de como que ela poderia... Se ela pudesse, ela até iria para outro lugar, mas ela mexe com as emoções dele. E ela faz isso de uma forma que, como a fala dela está estruturada, o início que ela tem... É claro, ela começa ali, posso me aproximar e tal, mas quando ela começa o discurso dela, já é uma cajadada só, né? Ela já começa dando os argumentos dela ali no começo e ela não faz uma introdução. Então, excelência, então agora o que eu quero trazer para você é uma ideia que eu gostaria de te apresentar. Pronto, ele já está assim, né? Esperando ali. Não, vai ser meio difícil. Ela já chega ali, então, com toda a potência que ela tem. Ela entrega tudo que ela tem ali logo no começo, ok? E no final também. Então, ela termina de um jeito que tem a ver com o jeito que ela começou o seu discurso. Evandro, você quer comentar alguma coisa? Não, professor, obrigado. Sua explanação foi excelente. Uma coisa que eu achei importante também, ela não se intimidou, né? Tá? Do jeito que ela é recebida. Então, se manteve firme, né? Se outra pessoa abaixa a cabeça e vai embora. Exatamente. Sobre a confiança que ela... E a confiança é transparente, né, gente? Quando a gente está confiante daquilo que a gente tem para dizer, aquilo que a gente acredita, isso vem da nossa postura. É claro, não é que a gente não sabe que a gente está inseguro. Muitas vezes é a insegurança de muitas coisas que estão na nossa cabeça. Como que aquele público vai me receber? Como que esse juiz vai avaliar o que eu tenho para dizer? Na verdade, tem uma professora de oratória que eu acompanho alguns conteúdos dela, Maitê, e ela fala sobre isso. Ela fala, quando a gente chega para falar com o outro, o que a gente normalmente faz? A gente chega pensando, será que essa pessoa vai gostar do que eu tenho para dizer? Será que essa pessoa vai achar legal as informações que eu tenho? Será que ela vai avaliar que eu sei falar do que eu estou falando? Será que eu vou conseguir convencer essa pessoa? Então, a gente fica muito à mercê do que o outro vai pensar. E isso é algo que nos desestabiliza muito. Porque quando a gente está à mercê desse julgamento, se eu vou gostar do que o outro vai pensar da minha aula, aí a gente fica pensando na opinião alheia 100%. Se eu tenho isso para dizer, pode ser que eu não me sinta segura, porque vai que essa pessoa avalia de um jeito que eu não gostei. O que ela fala, Maitê, ela fala assim, o que a gente tem que fazer é o oposto. Quando a gente vai falar ali com o cliente, a gente também precisa pensar, tomara que eu goste desse cliente com quem eu vou trabalhar. Tomara que eu goste do caso que ele vai me trazer. Tomara que eu goste da experiência que eu vou ter fazendo a defesa desse caso. Tomara que eu goste da experiência de dar aula ali naquela sala, naquele determinado espaço. Tomara que eu goste de falar naquela reunião. E se a gente vai mais apropriado do que a gente sente, do que a gente tem como objetivo, o que vocês têm para oferecer, eu tenho coisas a oferecer a essa pessoa. Tomara que ela seja uma pessoa que a gente consiga trabalhar juntas. Que as coisas que eu tenho a oferecer se conectem com as coisas que ela deseja. Então, isso ajuda também a gente ter um pouco mais de confiança e mudar um pouco dessa lógica do eu só estou indo lá para satisfazer ali a necessidade do outro, porque não, também a gente está indo para satisfazer a nossa necessidade, sejam elas inúmeras necessidades que nós temos, de reconhecimento, de trabalho, de conquistas, de sucesso, enfim. E isso nos ajuda a ter um pouco mais de propriedade, chegar lá, porque eu tenho certeza que nesse caso que a gente viu ali no vídeo, eu
preciso disso. Isso aqui é importante para mim, para o meu futuro, porque eu sei onde eu quero chegar. E eu vou falar com esse juiz com esse caráter. Eu acredito nisso que eu preciso, e eu preciso dessa escola. Então, eu vou ali mostrar para ele quanto que eu sei que eu preciso dessa escola, quanto que eu já domino esse conhecimento, e essa é uma verdade. Então, quando a gente fala dentro da nossa verdade, também a gente fala com mais confiança. Se a gente está tranquilo, conhecendo o nosso conteúdo, obviamente, né? Quando a gente vai falar de improviso sobre algo que a gente não conhece, é muito mais fácil a gente ter insegurança ou não conseguir explicar necessariamente aquilo que a gente quer. A gente fica divagando, a gente cria subterfúgios, a nossa voz falha, tem vários elementos também até físicos, fisiológicos. Alguma dúvida sobre isso? Não? Deixa eu pôr meu mouse aqui. Bom, então vamos pensar na memorização. Primeiro ponto aqui, para a gente pensar, então, como que eu lembro daquilo que eu gostaria de trazer para o outro. Quando a gente vai fazer uma reunião de negócios, ou algo que nós gostaríamos de apresentar ao outro, ou uma apresentação mesmo, assim, de uma apresentação para alguém, a gente precisa entender quais que são as palavras-chave da nossa informação. As palavras-chave, no jornalismo, por exemplo, quando eu precisava fazer algum vídeo, algum ao vivo, alguma explicação ali de última hora, sempre precisava entender quais eram os elementos fundamentais da minha fala, para que na hora que eu fosse falar, eu conseguisse trazer as informações mais importantes e fazer isso de uma forma organizada, que as pessoas possam entender daquilo que eu estou falando. Então, quando a gente pensa no que a gente quer dizer para o outro, a gente primeiro se prepara. Então, a primeira coisa fundamental é você estar preparado, porque isso ajuda você a estar mais seguro ou segura, mais confiante do seu conteúdo. Isso já é um passo enorme dentro desse processo da memorização. Então, a gente vai pensar ali nas palavras-chave, os conceitos fundamentais que precisam aparecer. Se eu vou inserir uma analogia, qual que é a palavra-chave? Eu vou falar da analogia do César, então eu preciso lembrar que eu vou trazer a ideia do dê a César o que é de César. Então, isso vai entrar naquele momento em que eu estou discutindo sobre a divisão dos bens, por exemplo, dos meus clientes. Ou eu vou falar sobre uma lei específica. Qual que é o fundamento daquela lei que eu preciso trazer? Então, essa lei eu preciso citar no meu discurso. Eu lembro da palavra-chave que aquela lei representa, do nome como aquela lei é chamada, enfim. Isso precisa estar na minha fala. Eu vou fazer uma conclusão que tem a ver com um exemplo do meu cliente. Que exemplo é esse? O meu cliente quebrou a perna e ficou 5 dias sem poder ser atendido porque ele teve o plano de saúde dele interrompido pelo plano arbitrariamente. Então, esse exemplo da perna vai entrar ali no fim para eu trazer uma imagem de como foi o sofrimento do meu cliente. Então, eu gravo alguns pontos, alguns conceitos-chave que precisam aparecer na minha fala, e é essa estrutura que eu vou memorizar. A ordem dessas palavras. Primeiro vai ser a lei, depois vai ser a analogia, e depois vai ser o exemplo real do meu cliente, e é assim que eu vou concluir. Então, dentro da nossa memorização, a gente estrutura isso para ter um começo, meio e fim, dentro daquelas ideias que eu trouxe. A gente precisa ter um estado de atenção focado, porque pensem o seguinte, quantas vezes já aconteceu com vocês, de vocês conversarem com um cliente, você se apresenta, o cliente se apresenta, e você esqueceu o nome dele, e aí daqui a pouco você tem que perguntar novamente o nome dele. Eu acho que inúmeras vezes. Já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês, enfim. Por quê? Porque a gente às vezes está pensando em outra coisa, porque quando aquela pessoa fala, a gente está mais preocupado se ela está, sei lá, o que ela está pensando, qual que vai ser a coisa que ela vai te trazer. A gente está preocupado com outras coisas pessoais nossas. Então, a memória necessariamente tem a ver com o estado de atenção que nós temos. Às vezes eu recebo mentorandos que falam, nossa, professora, mas a minha memória é péssima, eu esqueço muita coisa. E eu sempre faço um adendo. A gente vive num mundo em que a gente tem que lidar com informações o tempo inteiro. Então, é mais fácil que hoje a gente tenha dificuldade de lembrar das coisas, porque a gente está pensando em milhões de coisas, a gente vive num futurismo doido,
do tipo, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer quando eu sair daqui, e isso atrapalha. Não é papo de coach, do vivo presente. Não, também é nesse sentido de que a gente precisa estar presente naquilo que a gente faz. Então, não só porque é bonito, porque é legal, mas porque quando eu estou presente, eu consigo passar confiança, eu consigo olhar no olho da pessoa e falar, eu estou aqui com você, eu estou ouvindo o que você tem para dizer, eu estou realmente entendendo o seu problema. E se eu não entender, você vai perceber porque eu vou perguntar, eu vou reagir a isso de forma presente. Então, o estado de atenção focada, ele se vincula com esse estado de presença, porque você precisa olhar para aquela pessoa e falar, nossa, eu lembro do que você me disse, eu entendi o que você me falou, eu olhei no seu olho, a gente se conectou numa relação humana, ainda que seja de cliente e advogado, que é importante naquele momento, é importante para aquela pessoa. O estado de atenção ainda ajuda a gente a ter a facilidade de memorizar, porque você vai olhar e vai falar, eu entendi o que essa pessoa falou. Quando é nome, por exemplo, é importante que vocês não tenham dúvidas. Então, a pessoa falou que é o... Ontem mesmo meu marido falou que recebeu uma pessoa lá em casa que era o nome Jefferson, ele falou Jefferson, mas era Jefferson. Então, a gente também precisa entender a diferença entre Jefferson e Jefferson, porque às vezes você vai ficar chamando a pessoa de nome errado o tempo inteiro. Então, confiram isso, se for em relação ao nome, por exemplo. Se for em relação a outras questões, também é preciso conferir. Foi isso que aconteceu com você? Então tá. Porque quando a gente repete, quando a gente dá o double check, a gente também memoriza. Então, é importante fazer essa repetição. Se você não tem interesse por aquele atendimento, por aquele assunto, se aquele assunto é enfadonho, se você acha um saco, um porre, aí vai ficar difícil memorizar. Então, você vai escrever ali a sua sustentação oral, vai tentar organizar as suas ideias. Faça de uma maneira em que aquilo seja interessante para você. Como que aquilo é mais interessante para você? Como você pode prender a atenção àquilo? Tem pessoas, por exemplo, que funcionam melhor escrevendo à mão e depois lendo. Tem pessoas que funcionam melhor gravando e depois assistindo. Tem pessoas que funcionam melhor fazendo testes por aplicativo. Eu tenho alunos que usam aplicativos de memorização, que ajudam bastante. Por exemplo, para estudar para uma prova, para fazer alguma coisa. Então, torne aquela atividade mais interessante, porque isso também se vincula com a nossa memorização. Faça associações. Então, uma técnica de memorização de nome, por exemplo, que é bem básica, é como que eu recordo que o nome da pessoa é Adriana, por exemplo? Eu posso olhar para ela e falar, Adriana, e fazer uma associação com alguma Adriana que eu conheço. Ou olhar para o rosto dela e falar, ela me lembra tal pessoa que tem também o nome com a letra A. A associação cabe a mim, ao meu próprio cérebro, ao como eu funciono. Então, a associação é algo muito íntimo, mas é a associação que você faz para aquilo fazer sentido para você. E aquilo tem realmente um momento de gravar no seu cérebro. Não é assim, passou rápido, você nem lembrou, nem fixou aquela informação. É aquela coisa de, pus minha chave, não sei onde está. Né? Não sei o que eu fiz com a chave do carro, se está na bolsa, se está em cima do balcão. A gente passa por vários desses momentos durante o dia, porque a gente põe sem prestar atenção naquilo. E isso acontece também com as informações que a gente tem. Então, eu associo essa lei com uma história que eu vivenciei, com um caso que foi muito marcante para mim. É assim que a gente faz associações. Aquilo que tem a ver com o seu pessoal, o seu íntimo, que vai fazer sentido para você. Não precisa ser a associação que vai servir para todo mundo. E só você vai saber com o que você está associando. Mas faça associações positivas, porque isso também ajuda a memorização. Faz associação negativa, aquilo já vem com um sentimento ruim, né? Então, esses dias eu olhei para um aluno meu e ele... antes dele falar o nome dele, eu olhei e falei assim, nossa, ele lembra um ex-namorado meu. E aí, ele se apresentou para mim, falou que o nome dele era Renato, e eu tive um ex-namorado Renato. Então, eu nem era a pessoa que parecia. Muitos namorados, né, gente? Nem era a pessoa que parecia, mas eu falei, ex-namorado e um ex que era Renato. Então, eu já sei que o nome dele é Renato, porque ele parecia alguém que me lembrou alguém. Então, eu fiz essa associação e não esqueço mais que o nome dele é Renato. Então, a gente faz associações de coisas que são valiosas ou importantes ou que relembrem a gente de alguma maneira.
E vocês podem gravar a si mesmos. Eu vou fazer uma explicação de 20 minutos para alguém. Eu vou fazer uma apresentação, vou fazer uma sustentação oral. Eu quero fazer uma apresentação incrível. O que eu não recomendo? Vocês escreverem no computador e lerem o que vocês estão escrevendo. Porque como eu comecei lá, a nossa escrita é muito diferente da nossa fala. Minha recomendação é não escreva primeiro, porque você vai ficar engessado dentro daquilo que você está escrevendo, engessado dentro da linguagem escrita, e ainda mais, gente, a linguagem escrita jurídica, que é uma linguagem específica, uma linguagem muito minuciosa. Imagina você querendo explicar o que você escreveu dentro ali de uma ordem, de um processo, para o seu cliente com as mesmas palavras, né? Eu como cliente, eu falar, olha, por favor, você pode traduzir para mim o que você está querendo dizer? Então, assim, algumas coisas a gente ainda entra em contato, sabe? Mas dependendo do seu grau de conhecimento daquela área, é muito difícil. E dentro do direito, que ainda tem muitas áreas muito específicas, mais difícil ainda. Então, minha recomendação é não escreva e leia e depois estude o seu conteúdo. Fale o seu conteúdo. Então, você leu, estudou ali o assunto. Você fez as palavras-chave. Você vai e faz uma gravação de uma primeira explicação, como aquilo que você gostaria de que fosse inicialmente. Você pode ter algumas opções aí, alguns caminhos. Ficar se ouvindo. Eu vou colocar ali no rádio. Eu não gosto da minha voz. Gente, mas é só você com você mesmo, não tem problema. E ouvir nossa voz é importante, porque a gente se apropria da nossa voz. A sua voz só vai mudar se você fizer um exercício muito longo de fonoaudiologia. Mas se você não tivesse interesse, você vai ter que lidar com a sua voz. Então é importante se apropriar da nossa voz, porque por vezes o nosso receio de falar está no medo de ser ouvido, da nossa voz mesmo. Eu não gosto muito da minha voz, então quando eu falo, eu tento falar o mais baixinho possível, para não incomodar ninguém. Então, isso já ouvi também de muitas pessoas. Eu tenho medo da minha voz, eu não conheço a minha voz. Então, façam um exercício de se escutar, que isso ajuda muito a se sentir mais confiante com a voz de vocês. Porque a voz de vocês é a digital de vocês, vocal, né? A gente tem um timbre específico, cada pessoa. Então, se apropriem disso. Mas, voltando aqui, então, para a ideia da memorização. Se escutar também vai ajudar você a ouvir, mas isso aqui não tá legal, ou isso aqui tá legal, essa ênfase foi boa, eu posso fazer uma pausa aqui, talvez eu precise mudar essa palavra, talvez isso precise de um exemplo, isso aqui tá muito abstrato. Então, a gente se escutando, você pode ter um pouco mais de visão crítica em relação àquela primeira ideia que você fez, aquela primeira explicação que você se baseou na sua estrutura de começo, meio e fim. Outra sugestão é, além de escutar, você pode digitar o que você disse. Porque daí sim vem na forma como você fala. Então eu já expliquei uma primeira vez. Agora eu digito. E aí agora eu vou ler com mais calma. O que eu quero, onde eu vou dar ênfase? Qual é a palavra que precisa que eu faça uma pausa, que é importante, que eu vou marcar com um gesto, que eu vou trazer um exemplo. Então aí sim você pode estudar aquele texto falado. Aquele texto que já está na linguagem oral. E, claro, quando você for realmente falar, aquilo não vai sair exatamente igual palavra por palavra, porque você provavelmente não vai ter aquelas 6, 7 horas para estudar aqueles 20 minutos. Mas você já vai ter olhado para aquilo 1, 2, 3 vezes e aquilo vai estar dentro de você e vai ser mais fácil ter confiança naquilo. Por que o professor, quando dá muita aula, fala de cabeça? Porque já falou isso muitas vezes, já sabe aquele repertório, já domina aquilo. Então, a gente falando muitas vezes alguma coisa, a gente realmente vai memorizando e fazendo parte, tornando parte de si. Já ouviram, provavelmente, que quando a gente ensina, a gente aprende? Já ouviram isso? Minha mãe, eu sou filha gêmea com um menino e tenho uma irmã mais velha. Então, minha mãe fazia a gente se ensinar as coisas, né? Primeiro que não tinha tempo dela ficar ali o tempo inteiro sentada com cada filho na dificuldade daquela, mas ela fazia a gente se ensinar, ou a gente se ensinar para os amigos. Então vamos, quem sabe, senta aqui e explica. Porque quando você explica para o outro, você também aprende. E o mesmo com a memória, quando você fala para o outro, você também grava, porque você está fazendo o ato de pensar naquilo e de se ouvir falando. Então,
esse é um exercício importante para a gente poder memorizar. Dúvidas? Alguém? Exatamente, Evandro. Vocês têm dúvida, gente? Não? Vocês querem compartilhar alguma situação que aconteceu com vocês, que foi difícil, ou que vocês saíram bem com alguma coisa em relação a isso? As pessoas fazem associação com o meu nome, eu estava falando para ela. É. Meu nome é Lanine. Lanine. E aí, toda vez que a pessoa trava assim, eu falo, sabe o cantor Lenine? Você faz associação. A pessoa fala, é verdade. Legal. A Lanine está falando que ela faz as pessoas associarem o nome dela ao Lenine, o cantor. E aí as pessoas lembram mais facilmente. Aline. Sim, sim. Eu também ajudo o povo na minha associação, porque eu vi que temos uma Paloma aqui na aula. As pessoas me chamam de Paloma, de Priscila, de Paola, muitos. Pamela é raro. Mas aí, às vezes, quando eu quero muito enfatizar, eu falo, tipo, quando eu era criança, quando as pessoas me chamavam de panela, eu achava ruim, mas hoje eu falo, é tipo panela, só que com M. Eu faço essa associação porque as pessoas falavam isso. Eu não tenho Lenine por conta do canto Lenine, deve ser. Minha mãe amava a Lenine. Então, a gente faz associações que sejam fáceis também. Quanto mais fácil, melhor. Mais alguém, gente, quer compartilhar alguma coisa em relação a isso? Teve alguma situação que conseguiu lembrar ou que não lembrou de nada, esqueceu totalmente, quer dizer? Porque os brancos, eles vêm muito com a questão do medo, né? Que a gente estava conversando. Do receio de ser julgado. Geralmente, eu sempre utilizo slides ou quando eu não tenho essa possibilidade de utilizar meios tecnológicos, eu sempre levo alguma folha com as pautas do que é extremamente necessário que eu fale. Então, quando ocorre o branco, a primeira coisa que eu faço é respirar para não entrar em pânico e dar aquela rápida olhada no papel ou, de repente, no slide que eu estava discorrendo sobre um assunto para tentar retomar. E, caso eu não consiga realmente, que aí vem a questão do desespero, eu tento trazer de uma forma mais engraçada esse fato. Eu falo, olha, pessoal, realmente o professor aqui teve quase um derrame aqui em sala de aula, não estou conseguindo me recordar do que a gente estava falando. Vamos tentar retomar? Ajuda aí. Boa, boa. É bom também sair com leveza das situações, porque as pessoas também empatizam, né? Todo mundo já passou por um lapso assim de informação, mas quando é possível não se tornar perceptível, é muito legal também, porque aí você fala, pô, consegui sair dessa situação sem passar nenhum carão, sem passar vergonha, sem questionar aí a minha competência, porque a gente às vezes fica se questionando, putz, bem naquele momento, chave, não consegui fazer. E na verdade é muito comum. O branco é uma das coisas mais comuns que tem por conta desse medo, gente. O medo realmente mobiliza a gente de uma forma de congelamento. A gente não está pensando mais no que a gente tem para dizer, a gente está pensando em ir embora daquele lugar. Meu Deus, não quero estar aqui. Então, o medo, ou é sobrecarga também, que eu falo isso. Gente, às vezes vocês estão sobrecarregados, é por isso que vocês não lembram onde vocês deixaram a chave do carro. É por isso que não lembra onde você pôs alguma coisa importante, onde pus aquele documento. Então, a organização ajuda nisso, a gente ter alguns métodos, mas também tem sobrecarga e também tem infeliz coincidências de, naquele momento, você não está prestando atenção, porque você está prestando atenção em outra coisa. Então, quando vocês quiserem memorizar algo, estejam totalmente dedicados àquilo. Eu até sugiro, quando eu precisava estudar, eu sugeria a técnica de Pomodoro. Vocês conhecem? Alguém aqui usa? Isso. Hoje em dia até tem aplicativos, né? Então, a técnica de Pomodoro é legal porque você faz... Os Pomodoros são tempos de 25 minutos. Então, você se dedica para aquela dedicação ali no estudo, a leitura, ou o que seja, aquela atividade, totalmente concentrado por 25 minutos. Faz pausas de 5 minutos, então 5 minutos de pausa, aí 25 minutos, depois tem uma pausa de 15 minutos.
Então, vamos supor que você vai ter uma atividade de 3 horas. Você faz ali em pomodoros, como se chama, e aí você consegue realmente focar e na hora de descansar, descansar, fazer outra coisa, e olhar o céu, enfim, fazer o que você quiser fazer, para ter também aquela paz, né, na cabeça, que ajuda muito. E hoje tem aplicativos, então você põe ali o pomodoro que você quer fazer e ele dá os alarmes, ele avisa você que acabou o tempo, enfim. Tem outros aplicativos de memorização também. Eu tenho um aqui que eu não lembro o nome. Aí, ó, memória. Mas é porque eu não uso, entendeu? Um aluno meu me passou. Vou até pesquisar aqui para vocês. Vai que vocês gostam. Deixa eu ver aqui se eu acho. Gente, acho que não. Ah, achei. Não achei, não. Bom, é um aplicativo de tarjetas, assim, de você colocar uma palavra. Você pode fazer isso fisicamente também. Então, para você memorizar alguma coisa, você faz associações. De um lado é o conteúdo, do outro é uma palavra que você faça associação com aquilo. Então, você olha para aquela palavra e você lembra do conteúdo. Assim, é um jeito bem prático de memorizar coisas. Ah, lei tal. Aí você coloca uma palavra-chave que na hora que você for olhar aquela palavra vai te trazer aquele número da lei, ou aquela situação, aquele exemplo, ou algo que você queira dizer em relação àquilo. E aí tem aplicativos que fazem isso para você também. Hoje em dia tudo tem aplicativo, né, gente? Bom, para concluir a nossa aula, então, vamos... Opa, lado errado. Deixa esse treino para vocês para casa. Se quiserem, quem estiver aí online, tirar foto. Se vocês quiserem também tirar foto, para vocês fazerem a atividade em casa. Eu quero que vocês façam, porque é importante a prática, gente. Comunicação a gente não desenvolve no nosso pensamento, como eu disse no começo. Pensar é uma coisa. Achar que vai falar de um jeito é uma coisa. Agora, quando você vai fazer, é outra coisa, porque é simultâneo com o seu pensamento, não é aquilo que você tinha pensado. Então, pratiquem, ok? A ideia é que vocês façam uma apresentação em 3 versões, sendo uma mais longa de 2 minutos, uma de 1 minuto e uma de 30 segundos. Você vai estruturar essa apresentação com começo, meio e fim. Depois você vai se gravar fazendo aquilo, ok? Sendo que eu sugiro que vocês façam, na de 2 minutos, que é mais longa, façam uma introdução com um assunto de apoio. Você pode trazer uma analogia também, concluir com uma frase de impacto. Na segunda, de 1 minuto, use pelo menos uma analogia, um exemplo, uma metáfora, algo que te ajude ali a exemplificar, ilustrar aquela situação. E terceiro, 30 segundos, pelo menos um punch, um início que seja crucial sobre você. Quem é você? Aquela frase mais importante que você quer dizer para aquela pessoa que você está se apresentando. O que é o mais interessante de você? O que é o mais instigante? Qual que é a sua história ou talvez o elemento, sua característica que mais conte sobre você? Então, esse é o exercício que eu gostaria que vocês fizessem em casa. Tentem fazer pela estrutura de memorização e de palavra-chave. Eu recomendo que vocês grifem aquilo que é mais importante e gravem aquelas palavras para vocês saberem a ordem do que vocês estão dizendo. Miriam, pode falar. Bom dia, professora. Parabéns pela aula. Bom dia, Miriam. A minha pergunta é: como controlar o tempo da fala? Porque quem fala muito sempre se excede. Então, às vezes, a gente não tem assim como controlar dentro da gente esse tempo de fala, porque é algo que eu sempre excedo em todos os meus comentários. Seja numa conversa particular, seja num grupo, eu falo muito e excedo demais no meu tempo. E eu me cobro muito sobre isso. Às vezes, quando eu chego no escritório, sou advogada, eu falo, gente, eu tenho 2 horas aqui, nada mais, porque eu vejo que se eu passar desse tempo com alguém, eu acabo sendo chata. Então, eu me cobro muito isso de, controlar
o meu tempo de fala. Então, não sei se tem alguma técnica, algo que a gente possa fazer para melhorar esse momento. E a gente vê em muitas palestras também, as pessoas, olha, já excedi meu tempo. Então, assim, é meio chato. E continua falando, entendeu? Excedi meu tempo e continua falando. Então, é meio complicado isso aí. Olha, isso. Miriam. É isso, não. Viu? Não, retiro é isso. Retiro É isso. sempre vem. Mas o bom de falarem é isso é que agora vocês sempre vão falar é isso, vão lembrar de mim falando, não falem é isso. Bom, Miriam, obrigada pela pergunta, uma pergunta ótima. De fato, o tempo é algo que é difícil para todo mundo. Se a pessoa não fala demais, ou seja, é prolixa, desenvolve muito e às vezes esquece do tempo, às vezes ela fala de menos e aí não fala o que é necessário. Então, também temos esses dois extremos. Ah, já falei o que eu tinha para falar. Pronto, aí você fica, mas não entendi ainda o que você tem para dizer. A pessoa fica tentando tirar ali de você aquela informação. Então, para o seu caso, que você sente que você leva mais tempo e acaba usando o tempo de uma forma em que exagera na sua fala. Organização das ideias é fundamental. Então, quando a gente entra numa conversa, e aí, óbvio, gente, eu estou falando aqui para coisas mais, não formais, mas com objetivos. Porque às vezes você está numa conversa com alguém que você não tem um objetivo claro ali, uma conversa com um familiar, algo mais do cotidiano, que a conversa pode durar mais tempo e tal. Ainda assim, dá para a gente se controlar, porque a gente percebe que a gente está falando demais também. Mas, vamos pensar nos contextos mais profissionais, por exemplo. Então, a organização do tempo é fundamental. A gente precisa entender onde que eu quero chegar, o que eu realmente quero passar e se eu estou abrindo parênteses demais. Falei isso no começo da aula. Às vezes a gente abre parênteses e não fecha. Ou às vezes a gente cria exemplos e fica criando exemplos. Ah, já dei 8 exemplos daquilo que eu queria falar. Será que tem necessidade desses 8 exemplos? Se concentre em uma ou duas coisas, estruture as suas ideias com começo, meio e fim, e isso já vai ajudar você a reduzir o seu tempo, porque você sabe que você tem que ir de uma ideia para outra e terminar aquilo que você tem para dizer. Então, a organização das ideias ajuda muito no controle do tempo. Eu faço as minhas aulas pensando no tempo. Então, hoje eu consegui fazer aula, aí a gente está agora aqui um pouco nas dúvidas, mas eu terminei minha aula no tempo de 2 horas e eu faço a estrutura pensando no que eu vou falar, mais ou menos, quanto tempo eu posso falar sobre aquilo, qual o momento que eu preciso passar para o próximo conteúdo para poder dar tempo, senão eu fico ali me alongando. E é claro, hoje é um curso introdutório, então eu dei uma geral aí para vocês de algumas coisas. Mas a gente precisa estruturar. Eu estruturo as minhas aulas de uma forma que eu sei quanto tempo elas vão durar. Seja 2 ou 3 horas, se tem atividades práticas ou não, enfim. Então, estrutura ajuda a controlar o tempo, ok? Quando é pouco uso do tempo também. Se a gente, eu falo muito rápido, já deu 5 minutos, já falei tudo que eu tinha para dizer, não tenho mais o que agregar nada. A estrutura também vai te ajudar, porque você vai poder incluir exemplos, você vai poder fazer uma analogia, você vai poder fazer uma conclusão, retomar aquilo, amarrar as ideias, garantir que as pessoas entenderam o que você tem para dizer. Então, a organização de ideias é o fundamental. E para treino, aí eu falo prática, se você tem uma fala que você precisa fazer ali de 20 minutos, fale por 20 minutos. E aí vá treinando. Olha, eu vou colocar um cronômetro e eu vou treinar 20 minutos. Vou treinar 20 minutos, eu vou treinar 20 minutos. E eu vou falar por 20 minutos, até que 20 minutos se torna algo fácil para você. Porque a gente também pode ir condensando. Na primeira fala eu falei 40 minutos, agora eu me escutei, não tem necessidade de falar isso. Então, tira essas coisas que são descartáveis, fica com o central, que aí você corta na metade. Ou peça para alguém te escutar também, se você tem esse tempo, se você tem um companheiro de trabalho, algum colega, alguém que vai te ajudar nesse mesmo caso, troquem figurinhas que ajudam. Mas isso aqui você não precisa falar, isso aqui foi encher linguiça, não adianta, não precisa. Então, não fiquem tentando também trazer muita coisa que vai só avolumar o que vocês têm para dizer, vai enfraquecer os argumentos de vocês. Quando a gente coloca muito argumento junto, a gente enfraquece os argumentos mais fortes. Isso é uma verdade, inclusive tem estudos sobre isso dentro da área de argumentação. Então, a gente tem que ficar com aqueles que são mais fortes. É tipo aquela bula de remédio. Sabe quando você coloca assim, esse remédio aqui
dor de cabeça, dá náusea, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e pode morrer. A pessoa nem vê lá o pode morrer, às vezes. Ela lê, dor de cabeça, náusea, tudo bem, ótimo esse remédio. Por quê? Você coloca um monte de coisa e você enfraquece aquele que é mais forte. Agora você coloca remédio que pode te levar a óbito. Não vou tomar esse remédio. Então, encher muita linguiça pode enfraquecer mais do que ajudar o que vocês têm para dizer. Façam o que é necessário. Ajudei, Miriam? Realmente, só a prática para a gente conseguir lapidar isso, ok? E aí, eu até vou deixar aqui para vocês. A gente vai fazer um curso híbrido, intensivo, de 12 semanas, com atividades práticas, em que a gente vai avaliar vocês, vai ouvir vocês, vai ver vocês falando, vai identificar se vocês são prolixos ou menos prolixos, se vocês têm dificuldade com gestos, se vocês precisam trabalhar a projeção vocal, se é timidez, se é insegurança, se é organização de ideias, enfim, vários elementos para ajudar vocês na prática de oratória, porque online ou híbrido, quando a gente tem esse formato assim de 2 grupos, é difícil eu poder chamar o grupo aqui para se apresentar. Se a gente tem muita gente também, 1 minuto de apresentação para 30 pessoas já dá meia hora. Então, nesse conteúdo introdutório não dá para trabalhar isso. Mas no curso a gente vai ter aulas mais longas e mais específicas para cada coisa. Então, quem quiser saber mais, se inscreve aqui no QR Code que a gente vai mandar mais informações. Deve ser um curso a partir de setembro e a gente vai divulgar para quem preencher aí o formulário, ok? Aí vocês vão ter informação sobre valores, a gente deve ter bolsas também para algumas pessoas, para quem não tem condições de pagar. Então, podem tirar a foto aí ou, enfim, captar aí a informação do QR Code e preencher o formulário que vocês vão receber as informações, tá bom, gente? Foi ótimo, muito obrigada por vocês que estão aqui e por vocês também que estão aí. Eu agradeço em nome das professoras Nara e Renata, foi um prazer estar aqui com vocês e ministrar esse curso de 2 módulos, para quem participou dos 2, para quem não também, fica aí a indicação de vocês procurarem um pouco mais. A gente talvez dê esse curso novamente para outros grupos, se vocês quiserem indicar para pessoas que vocês acham importante, é muito importante para nós. Obrigada, gente.